Bom, eu vou dar início falando sobre a primeira semana de gestação. E se inicia falando sobre a fecundação. A fecundação. O que é a fecundação? É um processo de divisão importante para a produção de gametas, que é a meiose. Na meiose, se forma duas células com o número de cromossomos reduzido pela metade. Na mitose, se forma duas células idênticas e com o mesmo número de cromossomos. Na fecundação, que ocorre é a união desses dois gametas haploides, formando uma nova célula diploide que originará a um novo ser. Se inicia a partir da ejaculação, que é o espermatozoide no trato reprodutivo feminino, que dá início às contrações uterinas, mais movimento da cauda. O espermatozoide chega à tuba uterina, onde ocorre a capacitação, que é o espermatozoide capacitado. Na fecundação, capacitação já está condicionado no sistema genital feminino. Dura aproximadamente por volta de 7 dias e dá aos espermatozoides condições ideais para fertilizar o ovócito. Os gametas capacitados se tornam aptos para passar nas células da coroa radiada. Na fecundação, existem 3 fases. Na fase 1, ocorre a penetração da coroa radiada. Em média, 300 milhões de espermatozoides são ejaculados, mas em média 300 a 500 que alcançam o local de fertilização. E normalmente apenas um fertiliza o ovócito. Vou falar agora da fecundação parte 2. Na fecundação parte 2, ocorre a penetração à zona pelúcida e ao citoplasma do ovócito. Na zona pelúcida, induz a reação acromossômica, entra em contato com a membrana plasmática do ovócito. Na fecundação, na fase 3, ocorre a fusão das membranas dos gametas e fecundação. O espermatozoide entra no citoplasma do ovócito. E a partir desse processo, eles se tornam impenetráveis. A partir daí, já começa a formação de novas glicoproteínas e proteínas. Forma-se o zigoto, que é geneticamente único, e se inicia o processo de clivagem. Na clivagem do zigoto, tem repetidas divisões mitóticas. Em média, 30 horas após a fecundação ocorre um aumento de números de células, que é chamado de blastômeros, e ocorre a formação do blastocisto, que é a entrada da mórula no útero, que ocorre aproximadamente 4 dias após a fecundação. A partir daí se cria a cavidade blastoástica e são separados em 2 partes. Aproximadamente 6 dias após a fecundação, o blastocisto adere ao epitélio endometrial e a partir daí se diferenciam em 2 camadas, que é o citotrofoblasto, que é a camada interna de células, e o sinciciotrophoblast, essa palavra é difícil, que é a camada externa. Ao final da primeira semana, o blastocisto está superficialmente implantado. Após toda a agitação da primeira semana de gestação, o blastocisto, recém-formado, está pronto para se estabelecer num ambiente acolhedor e continuar seu processo de crescimento. A segunda semana normalmente é chamada de semana dos 2. É a semana na qual o embrioblasto, mesoderma, extraembrionário e transflobasto se separam, cada um em 2 camadas distintas. Além disso, 2 cavidades se desenvolvem no embrião. Todas as etapas são essenciais para o desenvolvimento fetal adequado. Porém, um dos fatos mais importantes da segunda semana
é o fim da implantação, juntamente com o estabelecimento de interações materno-fetais. A implantação é um complexo processo bioquímico e mecânico que se inicia na primeira semana de gestação e vai até a segunda semana. Existem vários fatores que influenciam esse processo. Eles podem ser agrupados em fatores maternos e embrionários. Entretanto, os dois grupos de fatores agem simultaneamente para que a implantação ocorra com sucesso. O processo de implantação pode ser subdividido em 3 fases. Período de aposição, no qual o blastocisto estabelece interações fracas com a parede uterina. Fase de adesão, que ocorre quando uma ligação definitiva entre o blastocisto e o epitélio uterino se estabelece, de forma que o blastocisto não pode mais ser extraído da cavidade uterina. E, finalmente, fase de invasão, que ocorre quando o blastocisto começa a se aprofundar no endométrio. Este período normalmente ocorre entre o 19º dia e o 24º dia do ciclo menstrual, que coincide aproximadamente com o período entre 6º e 10º dia após a ovulação. O que é o blastocisto? Quando o espermatozoide penetra no óvulo, começa um processo de formação do embrião, que se desenvolverá durante a gestação até o parto. O embrião passa por diversos estágios, sendo o blastocisto um deles. Após o óvulo fecundado, é formada uma célula diploide, chamada de zigoto. Algum tempo depois, começam as clivagens, que são sucessivas divisões celulares. Na primeira clivagem, o zigoto se divide em 2 células chamadas blastômeros e o processo de clivagem vai se repetindo, aumentando o número de células até formar uma esfera chamada mórula. A mórula é formada na tuba uterina, que impulsiona o embrião em direção ao útero, enquanto as clivagens continuam até chegar ao útero, quando recebe fluidos uterinos no 3º ou 4º dia do desenvolvimento. Surgem alguns espaços preenchidos por líquidos. Inicia-se a fase de blastocistos, aproximadamente no 5º dia de desenvolvimento do embrião. Quando as células formam o transflobasto, o embrioblasto e o blastocele, o transflobasto contribui para a formação da placenta e o embrioblasto irá contribuir para gerar o embrião. Esse processo é formado a massa interna do blastocisto. Quando o desenvolvimento embrionário atinge o estágio de blastocisto, está muito próximo da formação completa do embrião, ideal para a implementação no útero. A 3ª semana de gestação é marcada pela gastrulação, pela notocorda, pela neurulação, pelo sistema cardiovascular primitivo, pelo celoma interembrionário, pelas velocidades cariônicas, pelo desenvolvimento dos somitos. E é um momento muito importante, pois começa a diferenciação dos diferentes órgãos e tecidos do nosso corpo. A gastrulação é um período na qual se desenvolve a 3ª camada germinativa, que é a mesoderma. A primeira evidência da gastrulação é a formação de linhas primitivas. A linha primitiva é um espaçamento na superfície dorsal do ectoderma devido à convergência de células desde a direção à linha média do embrião. O sulco primitivo resulta no movimento de células ao longo da linha primitiva. O nó primitivo é o acúmulo de células na extremidade caudal do sulco primitivo. E o mesoderma intraembrionário são células que passam pela linha primitiva e ocupam o espaço entre o ectoderma e o endoderma,
constituindo assim o mesoderma, formando agora por células chamadas de mesenquimais. A notocorda são células ectodérmicas, penetram no mesoderma e formam em direção cefálica e formam um bastão celular chamado de processo notocordal. O processo notocordal se consolida para formar notocorda, que será o mecanismo inicial de sustentação longitudinal do corpo. A notocorda induz a transformação da parte do ectoderme em sistema nervoso. E a neurulação é o processo através do qual se forma o sistema nervoso central, que são as placas neurais, as pregas neurais e a placa neural, que é formada a partir do espaçamento do ectoderme subjacente ao processo notocordal. E as pregas neurais são que resultam da invaginação da placa neural ao longo do seu eixo longitudinal, que dão origem às goteiras neurais. O tubo neural, o mesoderma se projeta levantando as pregas neurais até que elas se encontram no plano mediano, formando o tubo neural. A fusão das dobras começa ao nível dos primeiros somitos e progride em direções cefálicas e caudal. As extremidades abertas do tubo neural são os neurópolos anterior e posterior, e a crista neural são grupos de células que abandonam a parte dorsal do tubo neural e se espalham por todo o corpo do embrião. E também temos a segmentação do mesoderma interembrionário. O mesoderma interembrionário modifica-se estabelecendo em 3 zonas distintas, que são o mesoderma paraxial, que fica ao lado do eixo notocordal, que inicialmente formava em 2 colunas longitudinais, que elas são segmentadas, formando os somitos, a quais dá origem à maior parte do eixo axial, da musculatura associada à derme. E no período embrionário, a idade do embrião é determinada pelo número de somitos. Para cada dia, se tem em média mais ou menos 3 somitos formados. O somito sofre diferenciação em esclerotomo, miotomo e dermatomo. E também o sistema cardiovascular primitivo, com o crescimento do embrião durante a 3ª semana, o processo de difusão para sua nutrição, oxigenação e eliminação de excremas já não entende mais as necessidades vitais. Nessa etapa, inicia-se o desenvolvimento do coração e sistema circulatório para suprir as necessidades das células embrionárias. O coração inicia sua formação por volta do 19º dia do desenvolvimento da área congênica. Essa área corresponde ao mesoderma intraembrionário esplânico, que se expressa e adquire forma de ferradura ao redor da porção cefálica do embrião. Com o dobramento do embrião, os túbulos endocárdicos se fundem na linha média, formando túbulos endocárdicos únicos, que são aproximadamente na 22º dia de desenvolvimento. Os vasos sanguíneos intraembrionários derivam-se do mesoderma extraembrionário, do saco vitelínico, pendículo embrionário e córeo. Nesses locais, durante a 3ª semana, surgem agrupamentos de células mesenquimais do angioblastos, formando as ilhotas sanguíneas.
Dentro dessas ilhotas sanguíneas surgem espaços e estes estabelecem comunicações entre si, formando uma extensa rede de vasos. Os vasos do pendículo embrionário serão os futuros vasos umbilicais, e os vasos umbilicais serão os vasos pancentenários. Os vasos extraembrionários penetram no embrião e se interligam com os vasos intraembrionários. Os vasos sanguíneos intraembrionários originam-se do mesoderma intraembrionário, que dão origem a orlas dorsais, são contínuas dos tubos endocárdicos. Seus ramos são artérias umbilicais que se dirigem para os córions e as artérias vitelínicas, que dirigem do saco vitelínico. E as artérias intersegmentares dirigem-se para o corpo do embrião. Quarta a oitava semana de gestação. Vai ser notado que as principais estruturas, tanto internas quanto externas, elas vão ser formadas. Os principais sistemas de órgãos, eles iniciarão, os tecidos e os órgãos formará e a aparência nitidamente humana começará a aparecer. Durante esse período, entre a quarta e a oitava semana de gestação, é um período muito perigoso e sensível, pois se o embrião nessa semana for exposto a algum teratogênio, ele pode causar alguma anomalia congênita, ou seja, uma malformação fetal. Esses agentes teratogênicos, ele pode ser droga ou vírus. Algum exemplo desse agente teratogênico é a microcefalia, que está ligado ao vírus da Zika. Então, se a mulher, durante esse período, for contaminado por esse teratogênese, o bebê pode acontecer a nascer com a microcefalia. Alguns que podem ser teratogêneses durante a gestação, o álcool, a cocaína, o medicamento tetraciclina, o vírus da rubéola e entre outros. No início da quarta semana vai acontecer as principais mudanças, que é na forma do embrião. O embrião é quase reto. No início ele possui de 4 a 12 somitos, os principais arcos faríngeos e o desenvolvimento inicial da fosseta óptica. No final da quarta semana vai ter algumas alterações ao se comparar ao início. O embrião ele vai estar levemente curvado, que possui entre mais de 20 somitos. O primórdio dos futuros cristalinos nos olhos, eles são visíveis. A presença do primórdio do coração e do estômago. As fossetas ópticas estão visíveis e há brotos dos membros superiores e inferiores. Na quinta semana, as mudanças vão ser mais pequenas. Vai ter o crescimento da cabeça, excede de outras regiões, o alongamento da cabeça, que resulta principalmente do rápido desenvolvimento do encéfalo e do proeminência facial. Já na sexta semana, vai acontecer alguns movimentos espontâneos na parte do tronco do bebê. Vai ter o desenvolvimento do cotovelo, da mão, mas ainda não dos dedos, o desenvolvimento dos membros inferiores. No final dessa semana, os olhos vão ser mais notáveis, o canal da orelha externa vai ser formado, a cabeça vai estar maior que o tronco, que resulta na flexão da região cervical. Na sétima semana, os membros vão sofrer mudanças, vai ter a formação dos dedos e no final vai acontecer a ossificação, ou seja, a formação dos ossos dos membros superiores. Na oitava semana, os dedos da mão vão se separar, porém, vai ter uma membrana entre eles
e o fluxo vascular do couro cabeludo aparecerá. E no final da 8ª semana, a diferença, que é sutil entre o sexo, a cabeça ainda é grande e a ossificação primária ela vai se iniciar no fêmur e aos primeiros movimentos também. A 9ª semana, a 20ª semana de gestação. Então, assim que entra na 9ª semana de gestação, irá começar o crescimento corporal do bebê, denominada período fetal, e, consequentemente, irá ter um aumento de peso nesse período. Irá ter a maturação dos tecidos e órgãos e dos sistemas. Significativas mudanças na forma e dimensão do corpo do bebê. O bebê irá ter uma diminuição relativa do crescimento da cabeça comparado ao seu corpo. Sua cabeça está mais ereta e o pescoço está mais desenvolvido, e assim irá ter uma elevada taxa de crescimento. No mês seguinte, os braços e pernas são mais longos e podem se dobrar nos cotovelos e joelhos. No período da 9ª à 12ª semana, ele irá ser caracterizado principalmente por uma aceleração no seu crescimento. No final da 12ª semana, aquele feto já tem o dobro do seu comprimento do que ele tinha no início da 9ª semana. Ainda nessa semana, irá acontecer a eritropoese, na qual irá acontecer a formação das hemácias. Ou seja, a partir dessas semanas, vai ter o início da produção de sangue naquele bebê, que irá ser iniciada no fígado daquele feto. Logo após, o fígado para de se realizar essa eritropoese e o baço que irá passar a realizar essa eritropoese. Na 10ª semana vai acontecer a formação de urina. A genitália externa de homens e mulheres ainda se parecem semelhantes e nota-se mudanças na face do feto. 13ª a 16ª semana. Durante esse período, o bebê vai estar se desenvolvendo de forma acelerada, e essa parte do crescimento vai ser principalmente dos membros tanto superiores como inferiores. Nessas semanas, o feto já irá se movimentar, e sem que a mãe perceba, os ossos já podem ser vistos na ultrassonografia, e pode-se notar que nessas semanas já será possível reconhecer a genitália externa do bebê. 17ª a 20ª semana de gestação. Nessas semanas, o crescimento irá ser lento, em comparação às semanas anteriores. Nessas semanas, a sua mãe já irá notar os movimentos do seu bebê, que está sendo realizado dentro da sua barriga. Para se proteger da urina, que irá ser formada na 9ª semana, o bebê irá desenvolver uma substância chamada de verniz caseosa, que irá cobrir toda a sua estrutura. Outra parte que vai proteger esse verniz para que ele não saia vai ser o lanúngulo, uma penugem delicada que recobre o corpo. Ainda nessas semanas, os testículos começam a descer para ficar na parte exterior do corpo. No final dessas semanas, o feto irá estar pesando mais ou menos 300 gramas. Da 21ª semana até a 25ª semana, o feto ganha mais ou menos 600 gramas. A cor da pele é de rosa a vermelha. A partir da 22ª semana, as unhas das mãos se desenvolvem na 24ª semana e também se dá início ao 3º trimestre.
e o sistema respiratório se desenvolve, mas ainda é imaturo. Da 26ª até a 29ª semana, o SNC já amadureceu, os pulmões e vasos pulmonares já estão maduros, 90% do tempo o feto está dormindo e os outros 10% está com reflexos de susto. Pálpebras se abrem na 26ª semana e também pode-se notar a presença de cílios, medula óssea e pesa mais ou menos 1,1 kg. Da 30ª até a 34ª. Bom, na 30ª semana, unhas dos pés já estão presentes, o corpo fica mais gordinho e no caso dos meninos, os testículos descem. Também pode-se notar o ganho de peso e tamanho, fica entre mais ou menos 2,240 kg e o aumento da gordura corporal. 35ª a 38ª. O SN fica maduro, o crescimento mais lento, ganhando cerca de 14 gramas por dia, dando em média 3,4 kg até o nascimento. Na 36ª semana, o corpo geralmente mais gorducho, pelos quase ausentes, unhas dos pés chegam à ponta dos dedos e as mãos fechadas firmemente. 38ª semana, o tórax é saliente, os testículos no escroto ou palpáveis nos canais inguinais, unha das mãos ultrapassam a ponta dos dedos. E por fim, o nascimento. No nascimento, o feto tende a ter mais de 3,4 kg, ter 50 centímetros e ter o tórax mais saliente.